Louvado seja Deus. Vamos ler Salmo. Vamos ler, para nós ganharmos tempo, somente o versículo 3. Nós lemos como leitura introdutória todo o Salmo, né? Mas nós vamos destacar o verso 3. É o que vamos ministrar nesta noite, que diz assim: E ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então bota na corrigida, se não diz prosperará, é isso aí. E tudo quanto ele fizer prosperará. Senhor, obrigado por esse momento ímpar, esse momento único, esse momento histórico, porque antes dele não houve igual e depois dele igual não haverá. E nós te louvamos por esse momento. Aliás, momento é fragmento de tempo. Te louvamos pelo tempo, Pai, pela vida. Te louvamos por tudo, Pai, que és, que fala e que também faz, segundo a Tua palavra, principalmente no Salmo 150. Louvai ao Senhor pelos seus feitos. Nós te louvamos por tudo. Te pedimos, fale conosco agora uma vez mais, através da ministração da Tua palavra. Pai, que sejamos abertos, atentos a receber a Tua palavra. Como diziam os antigos, que a Tua palavra ache guarida em nossos corações, ache um lugar principal em nossas vidas, e que ela seja decisiva em todas as nossas decisões. É o que nós te pedimos, Pai. Que a Tua palavra vá, como eu sempre te peço, e faça aquilo que lhe apraz, e que ela prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Em nome de Jesus, obrigado, amém e amém. Graças a Deus, amados. Pode tomar assentos, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós vamos falar nesta noite sobre o cristão como árvore, né? Eu amo muito as comparações. Aliás, irmãos, comparações, tá? Porque tem um pregador aí, depois que descobriram, obrigado, Mateus 10, 42, depois que descobriram algumas coisas sobre ele até deu uma sumida, né? Mas era um que a Tânia gostava no começo, que dizia que era judeu, né? Em alguns momentos ele parecia como um profeta barbudo, caracterizado de judeu mesmo. Em alguns momentos não, ele estava de jeans, tênis e camisão. Bom, e ele tem uma mensagem, você pode achar na internet, tá? Porque tudo que a gente fala hoje, alguém pode buscar, né? No YouTube, no Google, e ver se é verdade ou não. E eu gosto disso, eu amo isso, porque cai por terra muitas das mentiras, das falsidades que muitos costumam falar, né? E ele tem uma mensagem que ele diz que não, nós estamos literalmente falando árvores. Olha, eu lembrei porque eu disse que a palavra ela nos compara, né? Estou falando dessa comparação, desse simbolismo. Aliás, não apenas a palavra de Deus nos compara como árvores, mas como muitas outras coisas. E é coisas mesmo, porque animais, objetos. E por isso coisa, apesar de coisa ser muito geral, né? Mas toda vez que a palavra nos compara alguma coisa, procura descobrir algumas características dessas coisas para aprendermos que Deus está falando conosco através disso. Por exemplo, quando a palavra de Deus nos compara como sal, vós sois o sal da terra. É Mateus 5, 13. Se não me falha a memória. Aí 14 é a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Bom, então procura algumas características do sal aí, né? Vocês podem me ajudar a pregar. Aqui é uma igreja assim interativa, né? Democrática. Bom, uma das características do sal é que o sal dá sabor à vida. Eita! Irmãos, o melhor tempero é o sal. Eu disse há pouco, Natan me puxou, né? Está gostando de cozinhar e cozinhando bem. O melhor tempero é o sal. Eu gosto muito de fundo de panela com muito alho, com muita cebola.
mas se não tiver sal, não adianta. Você pode, já dizia o saudoso pastor César de Andrade, né? Você pode fazer um filé mignon espetacular, ao ponto, como quem gosta, ou mal passado, também prefere. Não interessa, mas se não tiver sal, não vai dar bom. Você pode fazer uma lagostinha gratinada, um camarão adorê, tem um tempo que eu não faço, hein? Muito bom. Aprendi com o meu saudoso sogro também. Camarão adorê, mas se você não botar sal, irmão, seja lá o que você fizer, qualquer comida tem que ter sal. Portanto, o melhor tempero na cozinha é o sal. Sal que dá sabor. E nós, como crentes, damos sabor à vida, irmãos. A vida não está pior. Aliás, eu sempre preguei, vai fazer 40 anos que eu prego, que o Brasil não é melhor. A Tânia sabe disso, que ela está comigo há 37 anos, né? Sempre preguei, o Brasil não é melhor, agradeça a rede de esgoto de televisão. E o Brasil não é pior, agradeça a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela que ainda dá sabor. Mas outra característica do sal é que o sal, ele preserva. Ainda muitas comunidades que usam o sal, né, para preservar os alimentos, e preserva mesmo, né? E assim também nós devemos preservar as coisas boas da vida. Mas outra característica do sal é que o sal, ele provoca sede. E como cristãos, nós precisamos provocar sede espiritual das pessoas e apresentá-las Jesus, a água viva. Eita, Natan, João 4:10 e Apocalipse 22:17. Jesus disse: se conheceres o dom de Deus, o que é que te pede dar de beber, tu me pedirias e eu te daria a água viva. Apocalipse 22:17. O Espírito da noiva diz: vem, aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Como sal, nós também precisamos provocar sede. Dentre outras características, a gente não vai falar sobre o sal hoje, né? Mas quando Deus nos compara, por exemplo, a águia, eita, então se não me falha a memória, Isaías 40, 30 e 31, especificamente o 31, né? Procure saber, conhecer a águia, né? Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias. Correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. A águia tem algumas características. Alguém pode me ajudar? Pode falar qual uma das principais características da águia? Visão longa. A águia, se não me falha a memória, ela consegue enxergar um camundongo de cerca de 5 a 10 centímetros até 8 quilômetros de distância. Se não me falha a memória, pode me procurar aí no Google para confirmar ou não. E nós precisamos ter visão longa. O crente precisa ter visão. Amém? É outra característica da água. Aí alguma polêmica ou não, né? Antes dessa então, que essa é mais polêmica, vamos falar que a águia, ela consegue alçar altos voos. A águia, ela voa acima da tempestade. Eita! Nós voamos algumas vezes, né? Para alguns lugares no Brasil, e uma vez nós pegamos uma tempestade. O piloto, né, avisou que nós estaríamos passando por uma turbulência, mas o piloto, as tempestades é da nuvem para baixo, né? São choques de nuvem, e ele atravessou as nuvens e voou acima, portanto, das tempestades. A águia tem esse poder de voar acima das tempestades. Eita! Nós precisamos aprender. Você é águia, você não é pardal. Amém, amados? Amém. Outra característica é a sua renovação, essa aí um pouco mais polêmica. Mas nós poderíamos falar, amados, sobre pedra. Se não me falha a memória, 1 de Pedro capítulo 2, ou 2 de Pedro capítulo 2, né, a partir do primeiro versículo, Pedro fala que, e vós como pedrinhas, ou como pedras vivas, sois edificados nesse edifício, Natan, que é a casa de Deus. O que Pedro está dizendo? O que a palavra está dizendo? Que como pedras, nós precisamos ser sólidos, firmes, fortes, ter solidez, ter fortidão. E por aí vai, amados. As muitas características. Mas hoje, a gente vai se deter nessa comparação do Salmo 1, versículo 3.
E ele, esse homem que não anda no caminho, bota no versículo 1, Salmo 1, que ele não anda no caminho ou no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem, verso 2, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, ele será como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer prosperará. Bom, vamos lá. A primeira característica da árvore é a vitalidade. A árvore tem vida longa. Aliás, aqui na Vila Progresso, na abertura da estrada, quando chegou em determinado momento que tem mais árvores centenárias ali, a estrada teve que desviar, porque não deixaram cortar aquelas árvores, porque elas são centenárias. Agora, se aquelas árvores aqui na Vila Progresso, entre Maria Paula e Largo da Batalha, Pelotiba, são centenárias, tem árvores milenares. Por exemplo, lá no Jardim do Getsemane, em Israel, né, onde Jesus orava algumas vezes, orou algumas vezes, e onde ele, na sua traição, foi pego, preso, tem oliveiras que são milenares. Já existiam antes de Jesus, 2000 anos depois de Jesus, elas continuam lá. Então, árvore, a nossa árvore aqui tem dezenas e dezenas de anos. Aliás, uma árvore rara também, que espera em Deus, Tânia, né? Esta, nunca tirá-la, nunca arrancá-la. Uma das frutas, graviola, das mais caras de todas as frutas. Dizem que a sua folha, o chá da sua folha, cura até câncer. Aliás, vários vizinhos já me pediram. Eu falei, pode arrancar, pode pegar quantas folhas precisar, né? Para fazerem chá, para tratarem câncer. Tem dezenas e dezenas de anos essa árvore aqui. Então, a árvore fala de vitalidade. E como crentes, nós precisamos ter essa vitalidade. Precisamos ter essa vida em nós mesmos. Sim, porque antes nós éramos, ou seja, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Natan, livro de Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 5. Depois nós vamos para João 11, 25. Diz assim, olha, e ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha o 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eita, nós temos vitalidade, nós temos vida e vida eterna. Depois, vai para João 1,4. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eita, primeira característica da árvore, a vitalidade, que deve ser uma característica nossa. Viver em novidade de vida. Disse-lhe Jesus, a vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. Natan, 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 17. Que em Cristo Jesus nós somos o quê? Novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Não estamos mais mortos em nossos delitos e nossos pecados. Mas agora nós vivemos em novidade de vida. Temos uma vida nova. Aliás, tem algumas igrejas com o nome de Vida Nova, Nova Vida, né? Aí que nós conhecemos. Então nós precisamos, irmãos, exatamente viver em novidade de vida, em vitalidade, em nova vida, em vida nova. João, Natan, capítulo de número 14, versículo 6, é muito conhecido. Nós vamos falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Jesus é a vida. Não há vida verdadeira fora de Jesus. E a nossa vida eterna, irmãos, eu precisava de tempo para falar isso, mostrar a luz da palavra, né? Mas também não quero teorizar muito. Mas a nossa vida eterna começa quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos. João 3,3 até João 3,5, né? Aí começa a nossa vida em Cristo para a vida eterna. É a nossa tão grande salvação. Portanto, amados, o crente, o cristão, melhor dizendo, ele não é um cadáver ambulante, um defunto adiado, um morto vivo. Não, Senhor, porque nós vivemos em novidade de vida. Temos vida, temos vitalidade. Glória a Deus. Eu sei que meu pai, irmão, está com 97 anos, já para 98, quase um centenário. É um bocado de tempo, não é? Tem gente muito mais novo, como o evangelista Orlando, gosto de brincar com ele, porque a gente brinca há 30 anos assim, que já está bem mortinho, né? A palavra que o papai mais fala, qual é a frase? Primeira frase que o papai mais fala. Vocês lembram, família? Fala frase, né, papai? Qual é a frase que ele mais fala? Eu quero deitar. Essa é a frase que o papai mais fala. Tadinho, 97 anos. Mas qual a palavra que ele mais fala? Alguém lembra? Obrigado. É a palavra que ele mais fala, é obrigado. E vocês sabem qual é a frase que eu mais falo para o papai? Natan sabe, Natan? Papai, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Né? Cansado. Às vezes o queixo bate aqui. Papai, levanta a cabeça. Aí um dia desse eu falei, papai, o Senhor está vivo. Seu coração está batendo. O Senhor está respirando. O Senhor acordou mais um dia, o milagre da vida. Levanta a cabeça. Vamos viver. Vamos tomar um banho de sol. Depois vamos tomar um banho de água. Amém? Porque o Senhor está vivo. Você pode olhar para alguém que está do seu lado? Sei que você pode, menos aqui para Orlando. Olha assim, você está vivo. Você está vivo. Eita, fala assim, levanta! Louvado seja Deus! Vitalidade! Né? Você não é um moribundo, um defunto adiado, um morto-vivo, não. Éramos antes de aceitar Jesus. Agora nós temos vida. João 10,10, Natan, parte B. E vida em abundância. E vida completa, e vida plena em Cristo Jesus. Segunda segunda característica da árvore. Aqui eu botei no primeiro tópico ainda eu botei uma comparação aqui, né? Crente grama, crente arbusto e crente, não tem tro, né? Arbusto e crente árvore. A palavra de Deus não nos chama, e ele será como uma grama. Porque tem crentes não cristãos que parece uma grama, né? Rasteiro, não cresce. É verdade ou mentira? Eita! Aliás, uma outra característica da árvore que não está aqui, olha. A árvore cresce, ela cresce. Tem árvores gigantescas. O pastor José Azevedo pregou uma vez que diz que a palmeira tem até 25 metros de raiz para baixo, mas ela chega até 70 metros para cima. Olha, irmãos. Se não me falha a memória, acredito que foi ele. Olha isso. Vendo? Agora tem crente que ele não é grama, não é rasteiro, mas ele é arbusto, né? Arbusto é uma arvorezinha. Existe uma outra aqui que é aquela tal de bonsai, se fala? Aquelas árvores chinesas, se não me falha a memória, orientais, né? Também não crescem. Você conhece crente que não cresce? É crente, não é cristão. Porque cristão, árvore, ele é árvore, ele não é grama, nem bonsai, nem arbusto. Ele cresce. Aleluia, Deus. Ele nasceu para crescer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Você nasceu para crescer em todas as áreas
da sua vida. Receba aí em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Vamos lá então, segundo lugar. Segunda característica da árvore, que deve ser a nossa, é estabilidade. Ele é como árvore plantada. A árvore tem estabilidade. Bom, eu conheci alguns engenheiros. A minha filha é arquiteta. Eu não sei se ela sabe, é lógico que se estuda em engenharia, não em arquitetura. Também não sei, né? Você fez urbanismo também. Que se estuda, assim como em advocacia, doutor Daniel, se estuda, bom, assim, eu não fiz nem engenharia, eu não fiz nem arquitetura, né, ou urbanismo, e nem fiz direito. Minhas faculdades são outras, né? Teologia e filosofia. Mas eu ouvi de alguns advogados que em direito se estuda o julgamento de Salomão, as duas mães judias, que uma perdeu o filho. Vocês lembram dessa história, né? Salomão não tinha testemunha, não tinha réu, confesso, não tinha fotos nem fatos. Ele apela então para que o direito chama de instinto materno. Eita! E dizem que engenharia, voltando lá, eu já ouvi de alguns engenheiros, trabalhei há muitos anos na construção civil, papai se aposentou, meu irmão se aposentou na construção civil, e eu ouvi de alguns que se estuda as árvores, as raízes das árvores, a estabilidade das árvores. Uma árvore bem plantada num lugar adequado não cai. Não cai. Ah, pastor, mas uma árvore caiu. É mão humana. Geralmente, pode acreditar, é mão do homem, né? Porque a árvore, ela não é plantada para cair. Assim como você. Agora, peraí, venhamos e convenhamos. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, você precisa ter o quê? Estabilidade. Constância. Meu Deus do céu. Irmãos, eu nunca vi o homem, e falo também como profissional da mente, tá? Como psicanalista, como terapeuta, eu nunca vi o homem, quando eu falo do homem, vocês entendem, homem e mulher, generalizando, tão instável como nesses últimos anos. Nunca vi. Antigamente, e os mais antigos do que eu, como praticamente todos vocês, sabem, o homem tinha mais estabilidade. Tinha ou não tinha, irmão Daniel, irmã Laí? Tinha ou não tinha? O irmão Orlando? Tinha ou não tinha? A irmã Verônica, a irmã Jandir? Tinha ou não tinha? Lembro não. Não lembra não? Lembra, cara? Tinha mais estabilidade, tinha mais constância. Natan, se não me falha a memória, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Vamos ver. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Estou no 7, Natan. Não suponha que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Tem homem que é assim, é doble, né? Na linguagem profissional, dos profissionais da mente, é de uma dupla personalidade, bipolar, conhecido. Isso, de alterações de humor extrema. São duas pessoas em uma. Não tem constância. Tem homens que começam uma coisa e não a termina. Não são constantes. Bom, vamos aqui falamos de 3 aqui, são mais, né? 35 anos de casamento. É constância ou não é, irmão? Hein? Não é constância? É constância.
Quantos intempéries passamos nesses 35 anos de casamento? Eu, Tânia, vou falar por mim, por Tânia, vocês por vocês, né? Cada um sabe a quentura da panela, a colher que está dentro. E continuamos, estamos aqui. Agora tem homens, irmãos, grave isso aqui. Eu sempre falei para a Nara, falo para o Natan, grave isso aqui. Não pense que você... vocês podem me julgar, tá, irmãos? Podem me julgar à vontade, que todo mundo julga todo mundo analisa todo mundo. Só cuidado para não pecar. Tá? Natan está com 20 anos. Não pense você, Natan, que você vai conhecer uma menina que já passou pela mão de 14 namorados. 14 saiu assim na hora que poderia ser menos ou mais. Já passou por 7 empregos, jovem. Tá? Já parou os estudos e voltou trocentas vezes. Que ela é estável, essa menina? Instável. Mas totalmente instável. E não pense você, que por mais bonito que você seja, por seu pai também nisso, que ela vai parar em você, porque dificilmente vai. Você vai ser só o 15º para pular para o 16º. Amém, amados? Não tem estabilidade. Pastor, mas se a menina estava no mundo, aí é outro papo, você sabe disso, a gente não está falando com crianças aqui, não sabe, né? Agora tem meninas, pastor, tem meninas na igreja, tem, na igreja, que já passou, né? É que nem aquela história, né? A menina, uma cristã, perguntou assim ao pastor, pastor, eu estou conversando com o menino, estou orando para a gente namorar, mas ele também está conversando com 10 outras meninas. Me dá uma palavra de Deus para mim? Te dou. Apocalipse. Viu uma besta com 10 chifres. Acabou. Amém, amados, ou não amém? Nós precisamos ter estabilidade, constância, firmeza. Não podemos ser levados, irmãos, por quaisquer ventos de doutrinas ou de filosofias. Bota aí, Natan. Romanos 11, eu gosto do 19 e do 20. Eu gosto desse texto. Diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados. Olha o 20. Bem, pela sua incredulidade, eles foram quebrados, mas tu, porém, mediante a tua fé, estás firme. Pessoas, irmãos, que estão inconstantes não têm fé, porque quem tem fé é constante, é firme. Está escrito. Amém? Amém. Fé. Eu casei com fé, trabalho com fé, vivo com fé, por isso tem constância. Passei por uma denominação, irmãos, a nossa vida praticamente toda. Tá? É isso. Estamos aqui, 38 anos, 39 de cristianismo, 10 anos de Ministério Chama, 30 e poucos anos morando em Maria Paula. Eita, né? Tem gente que não para em lugar nenhum, não vai parar em você. Grave isso aqui. Agora, pastor, mas tem hora que a gente não tem que fazer mudanças? Tem, isso é lógico. Tem hora que a gente tem que fazer uma contabilidade, fazer uma autoanálise, um balanço, né? E ver, precisa-se de mudança? Precisa. Agora vamos mudar para depois também não ficar. A gente conhece um que passou por 14, lembra? 14 igrejas. Irmãos, 14 igrejas. Fala comigo. Em cerca de 15 anos é uma por ano. Uma por ano, amados. Espera aí. Né? Mas eu preciso mudar. Amém. Vamos mudar. Agora, ficar mudando constantemente, né? Ninguém é imutável. Quem é imutável? Deus. Só Deus é imutável. A imutabilidade é um atributo de Deus, só Ele o tem. Ele o é. Nós somos mutáveis, mas tem pessoas que são mutantes, é diferente. Amém, irmãos? Não, o pastor
pastor está pregando, diz que eu não posso sair. Eu estou aqui com meu empreguinho, super mais ou menos, meu saláriozinho mínimo, muito mais para menos. Esse não é nem super mais ou menos. Então eu não posso crescer, eu não posso evoluir, não é isso. Algumas mudanças são fundamentais. O que eu estou pregando contra, o que a palavra de Deus diz, é contra a inconstância. É contra você não parar. Amém, amados? Amém. Você já viu uma árvore? Eu não estou afim de ficar aqui mais não. Estou gostando dessa posição. Eu não estou pegando o sol nascente, estou pegando o sol poente. Todas as nossas casas que nós moramos, meu Deus do céu, na área, arquitetura isso aí é. Todas as nossas casas que moramos, foram poucas, né? Foram poucas. Foram sol nascente. E tem um valor, aliás, é mais para corretor de imóveis do que para arquitetura, para arquiteto. Tem um valor esplêndido, uma casa sol nascente, onde o sol nasce na varanda, na entrada da casa, e se põe lá na área de serviço, no quintal de trás, né? Aí, você já viu uma árvore e fala assim, não estou afim de ficar aqui nesse pedacinho de terra não, me plantaram muito mal, eu vou sair, levantar minhas raízes. Já viu? Tem que saber lidar. Plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Bota aí, Natan. Foi minha primeira pregação com 16 anos de idade. Me converti em 23 de novembro, vou botar dezembro, janeiro, fevereiro, março. Meu Deus, eu tinha 4 meses. Escuta, obreiros. Tem obreiros que precisam de 1 mês para pregar. Eu com 4 meses, recém-convertido, eu ministrei minha primeira pregação, em um culto de mocidade. E na nossa época era pecado dizer não à oportunidade, tá? Era pecado rejeitar a oportunidade. O irmão Luiz, dirigente da congregação da Riodade, que era filial, congregação do Fonseca, hoje AD de Niterói, com 98 anos, aqui 2 aninhos, é centenária. Esse ano, agora no próximo mês, a de São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 380, está fazendo 100 anos. Depois aqui, em Niterói. O irmão Luiz falou assim, próximo culto da mocidade, seu pregador. E eu preguei sobre esse tema aqui. Natan sabe que foi a primeira pregação também de Natan. Final do Sermão do Monte. Sermão do Monte que pode nos elevar no vale da depressão. E Jesus diz em Mateus 7, 24 a 27. Todo homem, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa, ali está prudente, dependendo da tradução, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque fora edificado sobre a rocha. Aí o 26 e o 27 ele fala assim, mas todo homem, pois que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente ou nécio, dependendo da tradução não, da versão, né? A tradução é uma coisa, a versão é outra. Ao homem insensato, que edificou a sua casa, a casa da sua vida, a casa do seu ser, sobre a areia. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Foi minha primeira mensagem. Com 16 anos de idade, 4 meses de convertido, eu preguei sobre como ser casa forte. Eu lembro que eu disse, quase tudo que eu vou dizer aqui agora, não importa o que vem de fora, o mais importante é quem está dentro. Porque os 2 homens ouviram a palavra, mas um praticou, o outro não. Um era prático, o outro era teórico. Um fazia, o outro era verbal. Amém, amados? Amém. Um
praticava. Outro era nominal, era religioso. Outra coisa que eu lembro que eu disse, e repito aqui, e 16 anos, 39 anos depois, não é isso? 38 ou 39 anos depois. Grave isso aqui. Os mesmos intempéries que vieram para um, vieram para o outro. Caíram as chuvas, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Mesma coisa. Vem mais um para um do que para o outro? Não, menina, não. A mesma coisa. Aliás, Natan, se não me falha a memória, 1 Coríntios 10, eita Jesus, acho que é 10, 12 ou 10, 16. Se não for, acho aí que Deus não nos dá aprovação além da nossa capacidade de suportar. E junto com a aprovação, também vem um escape ou livramento. Porque alguém pode dizer assim, não, mas a tentação foi maior do que as minhas forças. Quem mentiu para você? Não existe isso. Aliás, não seria uma desculpa contra Deus. Senhor, foi maior do que minhas forças, eu não pude vencer. Não deu. Porque o mesmo Jesus que disse que a carne é fraca, ele falou antes o quê? Vigiai e orai, porque o espírito deve estar pronto, porque a carne é fraca. Eu falei 12, né, Natan? 1 Coríntios 10, 13, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Então, os mesmos intempéries que vieram um, vieram ao outro. Caíram as chuvas. Lutas que vêm de cima, provações. Deus te prova para tirar o melhor de você. E transbordar os rios, lutas que vêm de baixo. Tentação do diabo. O diabo te tenta para tirar o pior de você. E soprar os ventos. São lutas que vêm do lado. Normal, natural. Natan, Mateus 5, 44, 45. Que Deus faz fazer vir a chuva sobre bons e maus. 45 agora. E cair... que eu posso o Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustas. São coisas naturais. Agora, grave aqui. A diferença não está nas lutas que vêm de fora, não importa de cima, de baixo, do lado, não importa. A diferença é como você está. Se você está cheio da palavra, se você ama a palavra, pratica a palavra, vive a palavra, se você obedece a palavra, respeita a palavra, reverencia a palavra, ama a palavra, teme a palavra, você vencerá, você não cairá. Então vamos lá. Nesse dia, março de 85, eu contei uma história que eu já tinha ouvido do pastor Paulo Afonso Generoso, e eu preguei lá na congregação sobre estabilidade. Cara, isso aqui, o pastor viu o serviço de meteorologia e disse que ia chover e ventar muito naqueles dias. E uma das pioneiras daquela igreja, Assembleia de Deus, era uma irmã Maria que morava sozinha, viúva, sem filhos, numa cabeça de morro, numa casa de pau a pique, ou numa casa de sapê. Aí o pastor chamou 2 diáconos da igreja e disse, olha, vocês vão lá na casa da irmã Maria, no casebre da irmã Maria, no cortiço, né, da irmã Maria, e vão trazê-la para uma repartição aqui da igreja, para um quarto aqui da igreja, até que nós construamos uma kitnet, ou uma suíte, se quer, para a irmã Maria, porque o serviço de meteorologia diz que vai ventar muito, chover muito esses próximos dias, e a casa da irmã Maria vai cair, ela já está toda torta. Aí o pastor falou assim, olha, mas vai lá na casa da irmã Maria e não volte sem ela, porque ela é de idade, pode ser que ela não queira sair, teime com vocês e não queira sair da sua casinha, do seu casebre. Tragam-na, nem que seja força. Foram os 2 irmãos, cabeça de morro. Quem mora em cabeça de morro, quem morou sabe, quando venta, venta, né? Quando o vento assovia, irmãos,
Isso aqui embaixo, aqui na Baixada da Venta, imagine lá em cima. Quando chegaram na casa da irmã Maria, uma cerca assim, um casebre de pau a pique, de sapê caindo, toda torta. Era igual uma motinha que o Orlando tinha antigamente, que era uma TT, que a gente apelidou a TT, de quê? Toda torta. Lembra disso? Toda torta. Era TT que o Orlando tinha. Assim era a casa da irmã Maria. E chegando lá em cima, os diáconos não quiseram nem entrar, ficaram com medo. Contaram a história para a irmã Maria, falaram: irmã Maria, a sua casa vai cair. Nem escoraram nela. Porque o serviço de meteorologia diz que vai chover muito vento, aí já estava ventando lá em cima. E o pastor pediu, enfim. Aí, sua casa vai cair. Ela falou para ele assim: não cai. Jesus Cristo segura. Ele está segurando até agora, ele vai continuar segurando. Não, Maria, sua casa vai cair, sua casa está caindo, Maria, sua casa vai cair. Não cai, Jesus segura. Aí insistiram, ela: não cai, Jesus segura. Aí olharam um para o outro, a recomendação do pastor é trazê-la nem que fosse a força, pegaram um no braço, o outro no outro, tiraram a irmã Maria de lá. Não tinha quase nada. Porta fora, cerquinha fora, o vento aumentando, a casa, bum, chão, caiu. Os diáconos olharam para a irmã Maria, cada um com o dedo no nariz dela, falaram assim: não viu, irmã Maria? Nós não falamos que a sua casa ia cair? A irmã Maria, cheia do Espírito Santo, olhou para os dois e disse assim: caiu porque eu não estava lá. Porque se eu estivesse, Jesus segurava. Oh, aleluia! Eita, deixa eu profetizar para você, porque você não vai cair, porque Jesus te segura. Pastor, mas tem gente torcendo para eu cair. Eu sei, tem gente até orando para você cair, mas você não vai cair, porque Jesus segura. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estabilidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus, 8h42. Bom, não vai dar para falar as 5, 6 características da árvore, mas vamos ver aqui o que é que nós vamos falar. Produtividade, novidade, né? Prosperidade. Vamos terminar. Então vamos falar sobre produtividade, Natan. Sobre frutificação, sobre frutificar. Outra característica, versículo 3, Natan. Que no devido tempo dá o seu fruto. Frutifica. Produz. Cristão, árvore. Eu não gosto, vocês sabem, eu quero falar crente. Porque crente até o demônio é. Tiago 2,19, Natan. Crente, acreditar, crer no sentido intelectual da palavra, né? Até os demônios, olha lá. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. E tremem. Então, cristão árvore, ele frutifica. Ele produz. Se você vê alguém na igreja que não produz, que não frutifica, ele não é cristão árvore, não, ele é crente grama. A grama frutifica? Produz? Ele é crente grama. Eita! Porque uma das características da árvore, que deve ser uma característica nossa, é a produtividade, é a frutificação. Meu Deus! A gente ministra, leciona paractologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Aí quase lá no final da disciplina, da matéria, a gente fala sobre a diferença dos dons espirituais. Eu estou falando dos dons espirituais. 1 Coríntios, Natan, capítulo 12, 7-11. Não vou falar dos dons ministeriais. Efésios 4:11, nem dos dons auxiliares. Romanos 12, Natan, 6, se quiser ir botando 6-8. Mas dos dons, os 9 dons espirituais. Aí a gente fala sobre os 9 frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas, esse vamos ver, Natan, que está em Gálatas 5, 22 e 23. Grave isso aqui. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, outra tradução diz fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pastor, eu conheço um crente que ele não é manso não, ele é bravo, ele não é crente árvore, ele não frutifica, ele não tem o fruto do Espírito, que é mansidão. Olha para quem está te ladeando com todo amor e carinho, para quem está na tua dianteira, na tua retaguarda, diz assim para ele, pergunta assim: você é manso? Você é mansa? Eu gosto dos casais falando um pro outro. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem mansidão, tem domínio próprio, se autodomina. Outra tradução diz ali, pode botar na corrigida, se não me fala mal, é temperança. Ele é temperado. Ele tem autocontrole. Autocontrole. O 22 no caso aí, meu filho. Ele tem autocontrole. Olha lá, temperança, viu? Domínio próprio. É isso. Nós somos como árvores. Precisamos. Aliás, olha só. Se a árvore produz frutos, o homem produz o quê? Boas obras, irmãos. Bota Mateus 3, a primeira pregação, Novo Testamento, JB. JB era o pregador do deserto. Do 1 a 11, Natan. Eu vou ler rapidinho, a leitura dinâmica. Olha só o que ele diz. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia a todos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido no intermédio do profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com João Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele, por João Batista, por isso o nome Batista, tá, irmãos? Que virou de um apelido, virou um título, o nome dele é João, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Preciso beber água. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Só um instantinho, Natan. Cantava uma poetisa, uma cantora, que o perdão não faz sentido se a gente não mudar. Só os mais antigos lembram, viu? Cara, foi a primeira. O perdão não faz sentido se a gente não mudar. Aí João Batista prega assim: olha, produzir frutos dignos de arrependimento. 9, meu filho. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu os afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí João fala assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, não é apenas que não produz fruto não, tá, irmãos? Porque tem umas que produz frutos maus, assim como homens que praticam mais obras, ou obras mais. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Tá bom até aí, meu filho. Tá bom até aí. Viu? Então, se somos como árvores, precisamos produzir bons frutos. Natan, livro de Mateus 21, versículo 18 até o 20, né? Diz assim: já está posto
Aliás, perdão. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado nela, senão folhas... Deixa eu falar sobre isso aqui, que a próxima seria novidade, folhagem, cuja folha não murcha, nosso texto dado, Salmo 1:3. Mas deixa eu só dar essa palhinha aqui rapidinho. Tem crentes que só apresenta folha. Eita! Você pegou a senha? Deu para pegar a visão? Tem crente que só apresenta folhagem. Às vezes até flores. Mas bom fruto, nada. Eita Jesus! Posso ouvir um amém? Mais ou menos empolgante o amém, né? Mas é assim. E Jesus, não achando na figueira senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Solta aí, Natan. E a figueira secou o que, amados? Imediatamente. Ele amaldiçoou aquela árvore sem frutos. Aquela árvore que não produzia, aquela árvore que não produziu, que não frutificou. Eita! Cuidado! Cuidado! João Batista já dizia que o machado está posto aonde? Na raiz das árvores. Você é como quem? Como árvore. Se ela não produz fruto, corta e lança onde? No fogo. O fogo é símbolo de quê aqui? Inferno, fogo inextinguível. Aqui em Mateus 21, Jesus amaldiçoou uma árvore, porque foi buscar fruto nela. Eita, e não encontrou. Quantas pessoas o Senhor busca, procura, busca fruto, ano após ano, e não encontra. Que produzamos frutos. Mas, Natan, esse texto também eu preciso ler. Lembrei aqui agora. João 15. Vamos do 1 ao 7, mais ou menos. Vou ler rapidinho também. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ele poda. Que é diferente. Para que produza mais fruto ainda. Eita! Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. É a poda, por meio da palavra. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podeis dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada... Só até aí, tá bom. Nada podeis fazer. É comungando com o Senhor. É enraizado nele. É em comunhão, em intimidade com Cristo, que nós produzimos fruto. E ele será como árvore, plantada, como árvore, vitalidade, plantada, estabilidade, junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, produtividade, e cuja folhagem não murcha. Se Deus quiser. E quem sabe de mim? Em segundo lugar é Tânia, né? Em primeiro lugar é Deus. Quem sabe de mim é Deus. Se Deus quiser, a gente prega o cristão como árvore, parte 2. Aí a gente fala sobre novidade, sobre folhagem, sobre prosperidade, porque tudo quanto ele fizer, prosperará. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.